Então, minha gente, voltando aí agora com o vídeo 2 sobre a nossa aula de títulos executivo e execução, cumprimento de sentença provisório, né? Ainda sobre os títulos executivos judiciais, eu vou tentar acelerar, senão a gente não vai sair daqui hoje, vai dar mais de 4 vídeos. É, então, nós temos aí agora a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é um pouco diferente do exequatur, termo em latim enjoado, mas eu vou falar aqui a diferença. Bom, aqui, qualquer sentença do estrangeiro, ela precisa de ser homologada primeiro pelo STJ, né? E ela, nesse caso, ela vai ser executada perante o juízo civil. Eu confesso para vocês que eu nunca fiz isso, tá? Eu já tive, assim, muitas consultas sobre isso, e eu sempre disse, olha, gente, eu não vou fazer, primeiro, porque eu não sei bem o caminho, e segundo, que é em Brasília. Hoje, atualmente, a gente já consegue fazer bastante coisa à distância. Você consegue despachar à distância, você consegue fazer uma sustentação oral à distância, uma sessão nos tribunais superiores à distância. Então, facilitou muito a vida. Então, hoje, nós, advogados, podemos advogar em Brasília, podemos advogar em qualquer estado, como vem acontecendo escritórios de todos os estados, advogando, por exemplo, aqui em Cabo Frio, né? Então, essa sentença estrangeira eu nunca fiz, né? Eu gosto de falar muito de tudo que eu já fiz, porque eu uso muito exemplo, mas eu nunca fiz porque sempre teve essa dificuldade de ter que atuar diretamente lá no STJ e ficaria um processo extremamente muito caro. Mas vamos supor que num caso aí haja um divórcio com pensão alimentícia, o casal casou aqui, se divorciou, casou aqui, foi o exemplo que eu já tive de pergunta, se divorciou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, né? Tem pedido de pensão alimentícia, a pessoa volta para o Brasil, e esse divórcio, ele para valer no Brasil, ele precisa passar por uma homologação junto ao STJ. Bom, até aí a Inês é morta, como a gente diz, né? Daquele livro Inês e Pedro. Mas eu preciso executar os alimentos. Para executar os alimentos, eu preciso que essa sentença seja homologada aqui no Brasil, e uma vez homologada aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, eu posso efetivamente fazer a execução dos alimentos, ou execução de algum patrimônio, né? Alguma coisa que porventura tem aqui, alguma partilha, né? Então é isso, acho que esse também não tem muita diferença não, mas ela vai ganhar uma diferença com a decisão interlocutória estrangeira após a execução do exequatur. Isso aqui também é enjoado, eu também nunca fiz não. O que eu já fiz, minha gente, foi a carta rogatória. Alguém mora fora do país e a gente precisa que ela seja citada lá fora, que ela seja intimada. E não é simples como é feito aqui, tem que ir o que a gente chama de uma carta rogatória. Então, a decisão interlocutória estrangeira, após a carta rogatória, né, o exequatur, né, ela precisa passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui que eu fiz. Essa aula que eu fiz já tem uns 2 anos, eu dei uma lidinha aqui, ó. É uma decisão proferida por um juiz estrangeiro durante um processo que ainda está em andamento. Então, isso é diferente do exemplo anterior, tá? Não é uma decisão homologada, uma decisão transitada e jogada no estrangeiro que tem que homologar aqui. Não é uma sentença definitiva. Normalmente, é necessário que o STJ conceda o exequatur. É um termo assim, esse termo é latim, eu acho. A carta rogatória autorizando a prática de algum ato solicitado pela autoridade estrangeira. Aqui o exemplo é invertido, né? Tem alguma coisa fora do país,
precisa, por exemplo, citar alguém aqui, e aí precisa esse pedido ser homologado aqui pelo STJ. Bom, depois vocês busquem aqui. Mas a diferença é que a sentença estrangeira definitiva precisa de homologação e a decisão estrangeira interlocutória ela é cumprida mediante uma carta rogatória e a concessão do exequatur pelo STJ. A gente não tem muito isso não, tá? A gente não tem muito não, mas é bom a gente saber que é um título executivo para ser cumprido aqui no Brasil. E aí, minha gente, a gente lembra que o cumprimento de sentença e execução de título judicial, como a gente já falou nas nossas aulas anteriores, hoje tem um sincretismo processual, né? Então a gente não tem mais os dois processos, né? Eu inicio o processo de conhecimento, finalizo e depois eu inicio o processo de execução. Isso não tem. Mas em determinadas situações, o reconhecimento do direito, ele ocorre no mesmo processo, meramente por uma passagem de fase, que no frigir dos ovos dá a mesma coisa. No frigir dos ovos, a gente dá, assim, os atos são o mesmo, como a gente vai ver, né? Penhora, intima para pagar, não pagou, eu começo os atos de força, os atos coercitivos, né? O artigo 513, ele vai determinar o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, observando no que couber, conforme a natureza da obrigação, o título 2 da parte especial desse código, tá? Então, o artigo 513, ele é muito importante para a gente estudar em conjunto, em consonância com o artigo 515, né? Que ele vai estabelecer aí essas condições, a multa, honorários, cumpriu no prazo, essa multa é reduzida, não cumpriu, né? Passa-se a execução. Então, nós temos aqui artigos que precisam ser lidos, que é o 513, o 514, o 515, o 516, são leituras assim que eu considero indispensáveis, tá? Porque, voltando aqui um pouco, no título judicial, você tem um prazo para cumprir, não cumpriu esse prazo, automaticamente vai para os atos de penhora, avaliação e expropriação. Isso a gente vai desenvolver com muita calma nas aulas seguintes, que são assuntos muito comuns na vida do advogado, né? Principalmente o advogado que faz muitas ações de reparação de dano, muitas ações de cumprimento de obrigação, que, no modo geral, no frigir dos ovos, atuou na área civil, atuou na área trabalhista, tem que saber de execução. Não tem jeito, minha gente, não tem jeito. Execução civil, tá? Mas isso eu vou voltar. Depois, na nossa próxima aula, a gente vai voltar nesse pontapé aqui. Agora, nós vamos passar para o segundo momento dos títulos, tá? Agora são os títulos extrajudiciais, ou seja, aqueles que não são nem homologados pela justiça, nem advêm de uma decisão judicial, nem são homologados pelo STJ, nem são homologados pelo juiz da vara, pelo juiz, nem são transitados e julgados. Então, são os títulos executivos extrajudiciais. Essa execução provisória, essa execução dos títulos judiciais ou a ele equiparados, nós vamos depois, no terceiro vídeo, falar um pouco sobre o cumprimento definitivo e o cumprimento obrigatório. Desculpa, gente, provisório. A gente começa a falar muito, né? Sem ter essa interlocução com vocês, faz muita falta. Eu gosto muito de olhar no olho de cada um e ficar fazendo esse debate. As perguntas são muito importantes, porque a gente consegue avançar, consegue ter um outro olhar, né? Consegue uma pergunta provocativa, faz a gente sair da caixinha e pensar de forma diferente. E também ver um lado que a gente não viu. Então, vamos ver agora quais os títulos
que não são judiciais, que não fazem parte desse rol que eu falei ainda há pouco, mas que são chamados títulos extrajudiciais e que estão previstos no artigo 783, 784 do Código de Processo Civil, tá? O artigo 784 do CPC, ele vai trazer o rol desses artigos que eu vou ler agora. Mas antes disso, eu quero dizer que os títulos extrajudiciais, eles são considerados documentos ou atos que a própria lei atribui como eficácia executiva, né? Então, a lei que diz, ó, isso aqui pode executar, isso aqui não. Esse documento firmado entre as partes que não veio ou não foi homologado pela Justiça pode executar diretamente. Esses aqui precisam de um processo de conhecimento, tá? Bom, então quem vai dizer isso é o rol que está previsto aí no artigo 784. A grande diferença entre um e outro é que o credor não precisa, em regra, de ter uma sentença. Essa é a grande coisa boa. Não precisa de ter uma decisão, de uma sentença para iniciar a execução, que se inicia com uma petição inicial, tá? Depois eu vou falar disso rapidamente. Mas vamos ver quais são esses títulos, né? Artigo 784. Títulos de crédito, né? Que são bem comuns, são os títulos de crédito que as partes se comprometem a cumprir, não cumprindo, participar a petição inicial, requerendo aí o cumprimento da obrigação, obviamente, lembrando que tem que ostentar liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ele tem que estar líquido, ele tem que estar vencido e as partes credoras e devedoras têm que estar muito clara ali, senão esse título não ostenta essa condição, tá, gente? Bom, letra de câmbio. A letra de câmbio, segundo a doutrina, depende de aceite do devedor para executar, não se suprindo por protesto. Era bom dar uma olhada na jurisprudência para ver como é que está isso. Eu não olhei. Nota promissória. Nota promissória era muito utilizado antigamente, né? Muito, muito mesmo. Comprava-se alguma coisa de forma parcelada, a nota promissória era muito usada nas compras de bem imóveis. Então, aí juntava-se, fazia-se esse documento, né, uma nota promissória. Eu mesmo cheguei, né, que sou muito mais velha de vocês, tenho idade para ser mãe de vocês, acho que de 99% de vocês, então eu vi muita nota promissória vinculada, por exemplo, a uma escritura, né? Então, ela não precisa do aceite, ela já é uma promessa de pagamento, né? Desde que ela esteja intacta, inteirinha. Então, não cumpriu, junta esse documento e começa os atos executórios. Duplicata exige o aceito do devedor, mas que pode ser suprido por protesto. Bom, isso aí vocês vão aprender melhor cada um desses títulos em direito comercial, que nem existe mais, né, gente? Direito comercial é coisa do meu tempo. Debenture materializa pelo certificado, né? A lei 6385 de 78, é uma parcela de um empréstimo coletivo feito por uma SA, né? Então aqui é só para pessoa jurídica, não precisa também de protesto. Cheque também, gente, vamos falar? Vocês não devem nem saber o que é isso, vocês sabem. Depois que eu chegar em sala de aula, vocês vão me dizer, eu quero saber. Quem já viu um talão de cheque? Eu, outro dia, arrumando a minha gaveta aqui em casa, eu estou na minha casa, e achei guardado assim um talão de cheque. Falei, gente, por que eu tenho um talão de cheque, né? Eu lembrei que eu tinha esse talão de cheque, o banco me mandou, antigamente o banco mandava, ele sabia quando a gente terminava o talonário e mandava o talão para a gente. Falei, gente, a gente não usa mais isso. Mas eu lembro que eu fui num determinado local que não aceitava Pix, só dinheiro ou cheque. Falei, mas como assim dinheiro ou cheque? Eu não tenho cheque, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou dar um cheque? Porque o cheque antigamente dava-se pré-datado, era algo que não existia, tá, gente? Não existia
Existia na prática, mas para a lei não. Então você dava assim, como é que você quer pagar? Eu quero pagar ou com nota promissória ou com cheque. O cheque era muito comum, porque o cheque era muito fácil. Então eu pegava o talão ali, na mesma hora eu assinava e colocava assim, 26 de setembro, 26 de outubro, 26 de novembro, 26 de dezembro, os meus cheques. Então esse talonário aí já valia como um documento. Não cumpria o de 26 de outubro, de 26 de novembro, automaticamente juntava esse cheque, título certo exigível, e eu já executava, já partia para execução. Cheque ainda existe, está no ordenamento jurídico, mas a prática comercial, a prática do capital, faz com que a gente não tenha mais essa figura usualmente falando. Se vocês não sabem o que é talão de cheque, eu não vou poder nem mostrar um para vocês, porque quando eu achei esse na minha gaveta, eu falei, o que eu estou fazendo com isso? Porque a gente usa Pix parcelado, né? Enfim, cartão de crédito. O cheque, ele bem veio substituir o cartão de crédito. Mas em algum interior aí, pode ser que nos chamados armazéns, talvez interior de Minas, né? Ainda seja muito usual o cheque, e o banco não pode se recusar. Obviamente que não. Vamos lá. É uma ordem à vista, né? Escritura pública ou outro documento assinado pelo devedor, isso é muito comum, confissão de dívida pública ou confissão de dívida particular, né? Sendo assinado pelo devedor. No caso do particular, ele tem que ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas, né? Aqui também, esse documento, a escritura pública de dívida, confissão de dívida, também é muito usual, né? Muito usual. Um instrumento particular de transação referendado por determinada instituição ou profissionais. Aqui eu creio que eu não tenho exemplo, mas talvez seja aí uma transação junto a uma instituição financeira, junto a uma caixa econômica, por exemplo, quando se compra um imóvel pelo sistema financeiro da habitação, não é feita escritura em cartório. Essa escritura, ela é pública, ela é particular, que a lei aceita, inclusive ela é feita junto à Caixa Econômica e ela é um título que se registra, ela é um título registrável no RGI. Então, acho que aqui deve ser um bom exemplo. Não, outro exemplo está aqui no item 7, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia. Então, esse exemplo da compra e venda de imóvel pelo sistema financeiro está aqui, no item que eu chamo de 8, tá? Contrato, garantia por hipoteca. Esse instrumento de transação referendado por determinada instituição instituição profissional, eu não teria um exemplo para você, tá? Vou ficar devendo, a gente pode procurar isso de repente na jurisprudência. Aliás, sugiro que vocês procurem aí, vocês estão assistindo essa aula, vê aí instrumento de transação referendado por determinada instituição ou profissionais, tá? Já o contrato de hipoteca, penhor, anticrese, eles por si só, eles que têm essa garantia real, né, ele é um título executivo extrajudicial. Então, quem já fez aí uma compra e venda pela Caixa Econômica, viu que não foi no cartório, foi na Caixa, fez documento, assinou, o gerente assina, todo mundo assina, e isso se registra, né? Que é extremamente burocrático, minha gente. Meu Deus do céu, como a gente, eu acho que vocês que certamente vão fazer essa área civil, vão receber muita consulta, não vai ter que apoiar, porque às vezes a pessoa sozinha não dá conta. Ou ela arranja um despachante que tenha expertise aí na Caixa Econômica para tirar essa documentação, para viabilizar esses caminhos que não são fáceis, tá? Contrato de seguro de vida em caso de morte, tá? Esse contrato de seguro de vida em caso de morte é um título extrajudicial que, se a seguradora não quiser pagar, ele por si só pode ser executado. Olha, isso acontece pra caramba, isso aqui é um nicho muito interessante, né? As seguradoras, elas protelam demais para pagar, então é um título bem importante que no dia a dia traz para a advocacia o nicho interessante de trabalho.
Existem outros títulos também previstos no rol do artigo 784, que deve ser lido em conjunto com alguma outra legislação, que eu não vou entrar aqui, porque isso ficaria muito extenso, tá? Então, o artigo 784, ele diz assim, e outros títulos. Esses outros títulos vão estar previstos em alguma outra legislação que não comporta aqui no rol. A grande característica aqui desses títulos, gente, volto a reafirmar, é o fato dele ter a liquidez, a certeza e a exigibilidade, né? Então, ele tem que estar com a data, e a data está vencida, cuidado aí, que eu vou botar uma pegadinha disso aí para vocês. Tem que estar o valor determinado e ele tem que ser certo, tem que estar ali certo, líquido e já exigível, tá? Ele precisa determinar o objeto ou o valor da obrigação, ainda que mediante cálculo aritmético. Existem algumas exceções, tá? E eu vou trazer uma delas, tá? Por exemplo, termo de ajuste de conduta, advindo da lei do Ministério Público 7347 de 1985, tá? Quando não corrigida a conduta pela empresa, por exemplo, que pactuou esse termo de ajuste, né? Incide sanções que não estão previstas imediatamente naquele termo de ajuste de conduta, porque o TAC, ele é um exemplo desse outros títulos, né? Ele é um exemplo de outros títulos. Então, está na lei 7347, no artigo 5º dessa lei, parágrafo 6º. Então, não corrigida a conduta, incide sanções, não se tendo a exata dimensão de quais são os valores dessa sanção. Pode prever multa astrente, pode prever multa fixa de 10% sobre as sanções que não foram cumpridas, mas esse título não sabe quais exatamente não foram cumpridas. Se a multa vai ser prevista sobre os vincendos ou sobre os vencidos e vincendos, tá? Então, ele não tem essa liquidez. Então, a obrigação ela deve estar vencida. Então, isso precisa, às vezes, de tornar esse título mais exigível. Ele precisa estar liquidado. Então, tem exceção, tá? Então, só lembrando que ele ostenta a obrigação dos títulos extrajudiciais, tem que ser líquido, certo e exigível. Nota promissória. Líquido, certo e exigível. Mas, às vezes, como é o caso do TAC, ele não tem essa exigibilidade, essa liquidez já pronta, tá? Na regra geral, a obrigação não deve depender de nenhuma condição. Né? Então, ele tem que